Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita e atacada da rinite aqui do YouTube. Estamos aqui hoje para fazer mais uma leitura geral e intuitiva, sem tempo, para quando você chegar neste vídeo, ter sim uma mensagem aqui para você. E a nossa cartinha do dia hoje é a Dona Sacerdotisa. A gente está fazendo a leitura dos arcanos maiores na ordem. Já adianto que eu acordei com dor de garganta, atacada, tô espirrando bastante, então se eu sumir do vídeo aqui para dar uns espirros, vocês já sabem. Tá chovendo, meu humor fica péssimo quando tá chovendo. Tenho muita terra no mapa, tenho muito Capricórnio no mapa, então eu fico extremamente melancólica em dias nublados. Aqueles dias assim de botar um Scorpions, botar uma Emily pra ouvir da vida, sabe? Uma Evanescence da vida. Ai, mas vamos lá. Só por um cafezinho, né? Porém, hoje a espiritualidade já me falou que não é pra tomar café. A tendência do dia é... A lua tá em escorpião. A ideia do dia hoje é remexer em águas profundas. E a sacerdotisa também fala de peixes, né, de profundeza, de sentimento, de conexão com a espiritualidade. Fala do conhecimento, da sabedoria, da intuição. A sacerdotisa, uma pessoa que tem o arquétipo da sacerdotisa, uma pessoa que tem a energia da sacerdotisa é aquela pessoa que sabe até quando as pessoas pensam nela, né? A pessoa tá lá na Irlanda, pensou, captou. Estão falando dela, ela capta no ar. E olha, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês, viu? Isso já aconteceu algumas vezes comigo, de ter alguém falando de mim. Eu vou colocar aqui como realidades paralelas, né? Ter alguém falando de mim e a espiritualidade abrir minha clara audiência na hora e permitir que eu escute a conversa. Se eu falar que isso é possível pra vocês, vocês acreditam? Pois é. Já aconteceu algumas vezes comigo, ou de você escutar telepaticamente alguém pensando algo sobre você. A pessoa rindo na tua cara e tendo naquele momento um pensamento extremamente negativo sobre você e a espiritualidade abrir naquele momento a tua telepatia para que você escute. O quanto as pessoas conseguem ser falsas, sorrir na sua cara e mentalmente elas estão sendo extremamente negativas ou extremamente maldosas. Essas coisas são possíveis e são coisas que eu venho desenvolvendo com a minha espiritualidade nos últimos anos. As primeiras vezes que aconteceu foi chocante. E eu vou falar hoje sobre os testes espirituais, porque eu acordei e uma das primeiras coisas que eu acessei no YouTube hoje foi um vídeo do Saulo Caldeirão, que nesse momento tem sido tipo meu best friend, ele nem sabe que eu existo, mas ele é o meu melhor amigo da internet nesse momento, porque tudo que ele fala, tudo que ele faz nas projeções, tudo que acontece, eu tenho histórias parecidas pra contar e eu me identifico muito, tipo, ele tem sido aquele meu melhor amigo mesmo, no sentido de você pedir pra espiritualidade trazer alguém que te entenda e os vídeos do canal dele são indicados pra mim o tempo todo. Então, eu vou deixar no descritivo deste vídeo, tá? Se minha voz falhar, a gente continua, você já sabe. Eu acho que eu vou botar um casaquinho, porque a minha mão tá bem fria. O vídeo de hoje, ou de ontem, falava sobre... Ontem à noite, falava sobre a gente ser testado o tempo todo, né? A gente ainda vive no mundo de provas e expiações. E sim, a gente é testado pela espiritualidade o tempo todo. E ele falou uma coisa interessante, que bateu muito com a conversa que eu tava tendo com uma amiga minha ontem à noite, sobre a gente ser testado pelos obsessores também. Sim, obsessores também nos testam o tempo todo, porque às vezes eles estão no nosso campo há tanto tempo, eles estão acostumados a nos influenciar, principalmente pelo mental, de determinadas formas, que de repente você vai e muda aquele espírito, ele perde a influência sobre você. E aí o espírito fica, ué, mas como assim? Eu sempre agi dessa forma com essa pessoa, por que agora ela mudou? Né? E isso já aconteceu muitas vezes. Então a sacerdotisa, não por acaso, né, que é a energia dela hoje a leitura, e não por acaso eu senti de ver esse vídeo antes de começar a gravar, porque muitas coisas que ele falou tá alinhado
com aquilo que eu acredito, com a minha verdade, com as coisas que eu venho vivendo nesse momento, principalmente nessas últimas 2 semanas. Eu senti que a espiritualidade me tentou muito, me tentou muito. Tem determinados momentos que eles ficam num completo silêncio, tem determinados momentos que eles deixam você assim, por conta, você literalmente tá no Big Brother Brasil, né? Eu gosto sempre de brincar que nessa dimensão a gente tá no Big Brother Brasil, não existe absolutamente nada que você faz que não passe na tela dos obsessores também, mas que não passe na tela dos mentores. Você está sendo observado o tempo todo, sobre todos os teus pensamentos, todas as tuas atitudes, o conjunto de hábitos, de pensamento que você tem desde que você acorda até a hora de você dormir, o que você pensa sobre determinadas pessoas, né? Porque a gente é um campo emanando energia o tempo todo e tudo aquilo que a gente está emanando está retornando pra gente. E, nossa senhora, a gente é muito testado. Eu, como você sabe, sou uma estudante de lei da atração e em alguns momentos da minha vida, principalmente em 2018, teve uma fase que eu estava fazendo curso de médium dentro do centro kardecista, porque eu queria entender um pouco mais as coisas, como é que funcionava e tal. E foi uma fase da minha vida onde eu fui muito tentada sobre qual era o caminho certo. Era o caminho da mecânica quântica ou era o caminho do kardecismo? Porque do espiritismo, da Umbanda, porque naquela época as duas coisas para mim elas não pareciam ser a mesma coisa. Havia uma divergência ali. Por quê? Porque no centro se falava muito em merecimento. E eu pensava assim, mas poxa, se eu sou merecedora de tudo, se eu sou merecedora de toda a abundância que existe no mundo, por que que a espiritualidade lá no centro fala tanto sobre merecimento, né? E essa amiga que eu tava conversando ontem à noite, era justamente esse o tema. Normalmente eu consigo acessar todas as pessoas que são mais próximas de mim, que eu convivo, eu consigo acessar nossos registros acásticos e saber de onde vem a relação, o que, que a gente está resgatando nessa vida, etc. E essa amiga, a gente se conhece desde 2021 e eu nunca consegui acessar absolutamente nada além de uma vida celta, né? E nessa vida a gente só tava no gelo, não teve nenhuma grande cena assim no que eu vi, então não me trouxe nenhuma consciência além de que era celta, apenas. Então a gente não sabe. E aí eu falei pra ela assim, poxa, ou a gente não tá pronto pra lidar, porque quando a espiritualidade não entrega assim de cara, tem muita coisa que às vezes a gente não tá pronto pra lidar, ou a gente não tem merecimento. E ela falou, poxa, mas a gente é amiga há 2 anos, tanta água já rolou, e mesmo assim eu falei, mas que a espiritualidade é assim. É como se você tivesse ali sobre análise, e aí eles te dão vários requisitos para você cumprir. E se você cumpriu, ótimo. Né? Você ganha um bônus no universo ali, você ganha um ônus, você consegue acessar coisas que às vezes acontece muito comigo, eu senti vontade de comer uma comida específica, comer um doce específico, e quando eu entrego esse doce, né, para minha criança interior, né, o meu herê, vamos dizer assim, o meu herê, ele pede aquele docinho, ele pede aquela sobremesa ou aquela comida específica, normalmente tem uma memória afetiva conectada. Então são sempre momentos de grande troca. E aí você vai me dizer assim, nossa, mas isso não é manipulação? De certa forma, né, a relação que existe entre a adulta consciente que há em mim, entre o meu consciente superior e a minha criança interna, vamos dizer assim, né, o meu emocional, normalmente é uma troca negociada. A minha criança, ela pede uma balinha, ela pede uma balinha de goma, ela pede um bolo, ela pede alguma coisa muito específica e ela fica persistindo naquele desejo até que eu coma aquilo e aí de repente ela vem e ela me dá uma baita de uma liberação emocional. E aí você vai me dizer, mas tem que ser exatamente aquilo? Tem. Esses dias eu tava, Dia das Mães, eu tava com vontade de comer bolo de morango. E eu tenho uma irmã que tá grávida, né? A minha irmã mais nova. E como a gente somos em 4 filhos e teve alguns abortos no caminho, o meu lugar no sistema seria no lugar dela, né? Eu seria a 4ª filha. Só que hoje, como alguns vieram a falecer, eu sou a 2ª. E como ela tá grávida, muitas vezes os desejos que ela tem, eu acabo sentindo. E aí eu tava com essa vontade de comer bolo de morango, e aí eu perguntei pra ela, né, mano, por acaso você não tá com vontade de comer bolo? Daí ela falou, não.
Eu falei, beleza. E aí, nisso, foi o mês de maio, né? Dia das Mães. Eu passei por 2 aniversários. Eu comi dois tipos de bolo diferente. E eu tava procurando o tal do bolo do morango e eu não encontrava. Não encontrava, o pessoal dizia que o morango tava caro, o pessoal dizia que tinha que ser sobre encomenda e tal. Nenhuma padaria, os mercados não estavam fazendo. Deu, nossa, onde é que eu vou achar esse tal do bolo de morango, né? E eu tinha ido na padaria pra comprar no Dia das Mães, só que quando eu cheguei na padaria já tinha acabado, né? Já tinha saído tudo. E isso passou quase um mês. E essa vontade de comer o tal do bolo do morango não me deixava. Eu fui na padaria, comprei um bolo de abacaxi e não passou. Eu, mas gente do céu. Até que cheguei numa padaria, achei o tal do bolo, né? Quando eu comi aquela fatia, eu já entrei na mesma hora, né? Já abri o campo de constelação e já veio, né? Água para fora, vários choros e várias limpezas e várias. E aí eu nem lembro o que foi, porque foi tão intenso que já passei por tantos processos depois que eu não vou recordar para contar qual foi o processo no dia. Mas eu lembro que foi algo muito forte. Então, às vezes, o seu corpo ele pede, né? Às vezes você tá há muito tempo com vontade de comer uma comida que alguém fazia para você, comer um docinho que faz muito tempo que você não come. E eu lembro que no passado eu era muito rígida com a questão de açúcar, né? Com a questão do glúten, com a questão da minha alimentação era muito rígida. E quando eu comecei a fazer as minhas iniciações no xamanismo, uma das coisas que foi me ensinada era exatamente isso, a ser mais. Porque quem era rígido? Quem era ríspido? Quem era rude? Quem era o meu masculino, era o meu racional. O meu racional, ele sempre dizia não para minha criança. O meu racional, ele sempre negava. A minha criança pedia uma rapadura, ele negava. A minha criança pedia para dormir um pouco mais, ele negava. A minha criança dizia que ela estava exausta, que ela estava com os níveis de energia saturado, que ela precisava de mais algumas horas de sono ou de desligar o despertador e naquele dia dormir até o corpo dizer que não precisava mais. E o meu masculino dizia, não, você tem que ter disciplina, você tem que fazer isso, você tem que acordar todo dia no mesmo horário, você tem que comer todo dia a mesma coisa. Não funciona. Comigo nunca funcionou, né? Eu recentemente estava num grupo do pessoal do marketing digital nossa, esse assunto foi muito polêmico porque o pessoal tava nessa de acordo 5 da manhã, tome banho gelado, tenha disciplina, tá. Eu falei, cara, lá 2018 eu li todos esses livros, todos esses best-sellers do mercado que ensinam você a fazer isso e tal, e eu não era feliz. Eu tentei fazer tudo isso, acordava às 5 horas da manhã, ia meditar, ia estudar, ia pra academia, da academia trabalhar e tinha uma vida agitada e tal. Mas enquanto às vezes a gente fica colocando várias atividades no nosso dia para ser uma pessoa proativa, produtiva, mas na verdade, você só tá fugindo de parar e sentar com você mesmo, de parar e ouvir seus pensamentos. A sacerdotisa, ela é muito para dentro, gente. Ela é muito intuição, ela é netuniana, né? Ela é conectada com o mundo das ideias, com o mundo espiritual, com o mundo emocional. Ela vive mais para dentro do que para fora. Tanto que a sacerdotisa é alguém que tem dificuldade de se expressar, e talvez aí seja o ponto de eu estar com dor de garganta para fazer essa leitura. Porque ela tem muita dificuldade de se expressar. É tudo para dentro, para dentro, para dentro. Quem vive no arquétipo da sacerdotisa normalmente é aquela pessoa que vive engolindo sapo, que vive absorvendo tudo de todo mundo e ela não bota para fora, ela não descarrega. E o que isso soma, né? Só vai somatizando no corpo. E aí, às vezes, acaba virando um problema de saúde, um problema emocional, porque vai somatizando, somatizando, somatizando e você não descarrega. E aí, essa questão dos testes, né? Caraca, foi muito forte o vídeo, muitas coisas que ele falou, assim, dos sonhos. Eu percebo que muitas vezes eu tô consciente no astral e eu sou colocada em várias situações desafiadoras mesmo, que ali você não tem tanto domínio como você tem aqui, como eu tenho aqui falando com você. Você tá lá no astral, você ainda tá se desenvolvendo, né? Você tá em treinamento. E, caraca, é cada situação que a gente passa, e aqui também, né, nessa dimensão, eu não vou falar nenhuma específica da minha vida particular, mas são várias situações, várias situações, várias situações. Vamos lá, vamos ver quais são as cartinhas do dia. O enforcado,
O sol. Eu acho que ao longo do meu desenvolvimento espiritual, desde o meu primeiro despertar, o maior desafio que eu passei na minha vida foi aprender a pedir ajuda. Porque eu era uma pessoa que eu sempre, desde criança, eu aprendi, eu dou conta. Eu sempre fui a filha mais independente, a filha que aprendeu a fazer tudo cedo, que aprendeu a se virar sozinha. E a minha mãe, ela educou a gente assim, porque como ela era sozinha, ela trabalhava fora, então ela criou muito a gente para sejam independentes, se virem. E comigo deu muito certo, tão certo que eu nunca precisei dela, né? E isso acabou gerando um conflito e um distanciamento até emocional e acabou que eu acostumei a carregar, a ser Atlas, né? Carregar o mundo nas costas e dizer, não, eu dou conta, eu consigo, e até o último minuto, e até o último minuto eu tentando e me esforçando, e não, vamos lá, eu vou virar esse jogo, eu vou virar esse jogo. E em várias vezes a questão não era sobre eu virar o jogo, a questão não era sobre provar para mim mesma que eu conseguia, e sim pedir ajuda. Então a espiritualidade me colocou de novo, de novo, de novo em situações onde eu chegava num nível hard e eu precisava pedir ajuda, mas a energia da sacerdotisa não permitia, eu não pedia. E aí foi até que chegou um ponto que eu aprendi. Daí quando eu aprendi, virou. Vocês perceberam que saiu 3 arcanos maiores aqui? Saiu o enforcado, o sol e o carro. 3 arcanos maiores representando um momento de virada na vida, um momento de muita clareza, um momento onde alguns aqui estão saindo de uma fase de muita estagnação e indo para uma fase de movimento, de mais destaque, de mais ação, porque o sol, né, fala do signo de Leão, fala da energia masculina, Yang, e agora veio o Rei de Ouros também, energia masculina, o pai e a terra. Então, aqui, principalmente na matéria, né, é o momento que alguns vão ganhar maior movimento. Eu tô sentindo, se a vida de vocês estava muito parada, agora é um momento onde vocês começam a se movimentar mais. Olha só, arcano maior. Mestre. Só o Rei de Ouros que não é arcano maior. E aí, essa semana eu fui no mercado e a espiritualidade falou assim pra mim: pega abóbora. E eu fiquei, mas eu odeio abóbora. Por que eu vou comprar? Por que você compraria, se você mora sozinho, por que você compraria um alimento, justo o alimento que você não gosta, você compraria para você fazer? E aí a mentoria falou, não, compra abóbora cabotiá. Eu, tá, né? Peguei uma abóbora e joguei ali na geladeira. Cavaleiro de copas. Joguei na geladeira, tá, né? Quando deu ontem, tava ali constelando, né, vários processos e tal, de repente desequilibrou o chakra umbilical, mexendo em questão de ancestralidade, desequilibrou o chakra umbilical e aí veio aquela vontade de comer abóbora. Mas uma vontade que eu nunca tive na minha vida de comer abóbora. E aí fui e fiz um purê de abóbora bem temperadinho, bem gostosinho ficou. Comi aquilo assim, ó, de lamber os beiços. Aí quem é que não gostava de abóbora, né? Viu como na hora da necessidade o jogo vira. O jogo vira. Quantas vezes a gente não passa em situações na nossa vida que a gente diz assim, nunca vou precisar disso na minha vida, nunca vou fazer isso na minha vida. Às vezes a gente entra no julgamento, né? A gente vê alguém vivendo uma situação, a gente fala, nossa, na situação daquela pessoa eu faria diferente. Aí a vida diz, é? A espiritualidade diz, é verdade? Então a gente vai te botar naquela situação. E aí passa um mês, 2, 3, quando você tá vivendo exatamente a mesma situação que a pessoa tava e você julgou, porque você disse pro universo, no lugar dela, eu faria diferente. E a vida vai lá e te coloca no lugar dela, com o calçado dela, na vida dela, para você ver se no lugar dela você agiria da mesma forma ou diferente. E essa história, cara, eu tenho uma para contar, que eu nem sei se eu vou contar nesse vídeo, mas o maior aprendizado da minha vida profissional foi nesse sentido, né? Eu já sabendo qual era a minha carreira, eu já sabendo qual era o meu caminho, né? Já sabendo que o meu caminho era jogar tarô, já sabendo que o meu caminho era
o caminho da espiritualidade, né? Que eu trabalho para a espiritualidade, não sou desempregada. Minha família acha que eu sou desempregada, mas eu não sou desempregada. Eu sou taróloga e trabalho para a espiritualidade, sou terapeuta holística e dimensional. A torre, mas na cabeça deles não entra. Na cabeça deles só entra se eu tiver um trabalho fixo de carteira assinada e eu estiver trabalhando para alguém. Daí eu sou uma pessoa que tem trabalho. E isso foi um assunto que perdurou por uma vida inteira. Muita influência da família querendo que eu fizesse concurso público, muita influência da família querendo que eu fizesse faculdade, e eu batendo o pé e eu dizendo, só vou fazer faculdade o dia que eu tiver certeza do que eu quero. Terminei meu ensino médio, eu não sabia o que eu queria. Eu falei, vou viajar, vou mudar de cidade, vou conhecer gente, não vou fazer faculdade agora porque eu não sei o que eu quero. E a família ali insistindo. Aí eu descobri que eu queria entrar no marketing, no marketing, né? Aí fui e entrei no marketing. Comecei a fazer faculdade de marketing. E a família, não, porque você tem que fazer concurso. Eu, não, Deus me livre, ficar morando no mesmo lugar a vida inteira. Logo eu, que sou cigana, não, sem chance, concurso não é pra mim. E aí comecei na minha carreira de taróloga, a coisa andando devagar ali, devagar, não tinha cliente no início, né? Como em qualquer trabalho que você comece e você precisa ter carteira de cliente, você não vai ter muito cliente no início. Tem aquela coisa de você conquistar espaço, de você valorizar teu trabalho e tal. Então comecei ganhando pouco, para ir ganhando autoconfiança. E aquela coisa, não porque você tem que arrumar um trabalho fixo, você tem que arrumar um trabalho fixo, porque você tem que ter um trabalho pelo menos pagar as contas, enquanto vai levando as coisas em paralelo. E na minha cabeça eu pensava assim, não tem como levar em paralelo, porque o foco vai para onde a energia está. Se eu colocar o foco num outro trabalho, se eu ir lá e trocar minha energia, o meu tempo com uma pessoa por um valor X de dinheiro, a energia que eu tenho para viver aquele dia, ela vai estar condicionada a trocar aquela energia com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquele lugar, com aquela empresa. E eu tinha isso martelando na minha cabeça. Então eu fiquei teimando, sendo insistente, persistindo, passei dificuldade pra caramba. Até que chegou um momento que eu cansei, parei de querer sofrer e cedi. Cavaleiro de Copas e Pajem de Copas, né? Que veio antes aqui. E cedi, né? Falei, tá, vamos lá, vamos ver qual é que é. Vou arrumar um trabalho fora. Arrumei o tal do trabalho fora. O que que aconteceu? Questão de 2 semanas eu já não jogava mais tarô. Por quê? Eu não tinha. Isso aqui exige disciplina, isso aqui exige concentração, é energia que eu tô gastando. Tem uma espiritualidade aqui comigo, tem mentores que tem um contrato assinadinho, um compromisso lá comigo de que eles precisam trabalhar. E eu sou o canal para eles trabalhar. Então, quando eu olho para minha espiritualidade e eu digo assim, não vou confiar em vocês, vou arrumar um trabalho fixo porque eu vou garantir o salário na minha conta todo mês, os mentores ficam aqui do meu lado assim, ó, tá, e aí? Né? É como se eu contratar, área sossega, é como se eu contratasse uma equipe, né? Eu contratasse uma equipe de, vamos botar aí, 20 funcionários para trabalhar para mim. E daí tá todo mundo lá na empresa esperando eu com a chave para abrir a empresa e eu ligo pro gerente, ligo pro funcionário responsável lá e digo assim, ó, não vai dar, fiquem aí sentados porque eu vou trabalhar em outro lugar hoje. E a espiritualidade ficou, né? Tá, e aí? E aí que começa a cobrança. Os teus guias espirituais, eles não sossegam. Os meus guias, eles me perturbavam dia e noite. Tipo assim, ó, aquela culpa, aquele sentimento, aqui não é meu caminho, aqui não é meu caminho. Só que o que aconteceu? Eu vou dizer pra vocês o que aconteceu. Eu tenho uma prima que ela se formou em engenharia. E eu tive um namorado no passado que ele era engenheiro, né? Ele tinha acabado de se formar e ele tinha aberto uma empresa de engenharia. E ele vivia trabalhando. Ele era aquela pessoa que acordava às 5 da manhã e era às vezes 8 horas da noite, ele estava trabalhando ainda, e eu sempre uma pessoa noturna, então acabava que quando eu estava acordando, ele já estava trabalhando. Às vezes eu acordava meio-dia, 11 horas, 10 horas, ele estava trabalhando, ele já tinha saído. Às vezes eu, madrugada dentro fazendo minhas coisas e ele dormindo. E 8 horas da noite, 9 horas, ele já estava indo dormir, eu estava tipo no auge do ápice do meu dia. Então, era muitos desencontros. E aí, às vezes, dava feriado, final de semana, ele tava trabalhando, ele viajava a trabalho, eu ficava tipo, mano, meu namorado não tem tempo pra mim? Como assim?
Só que naquela época o meu trabalho também era prioridade pra mim. Então a gente combinava nisso, né? Pelo menos quando ele tava dormindo, eu tava jogando tarô, eu tava fazendo minhas coisas, eu tava ali sozinha na energia, e isso era benéfico. Mas eu tinha um julgamento muito grande. Eu falava assim, nossa, será que é possível que essas pessoas que trabalham com engenharia trabalham tanto assim? Pra quê? Né? E aí, no meio desse rolo aí, minha prima se formando em engenharia e tal, apareceu uma vaga, uma oportunidade de trabalhar no meio familiar com uma tia. Tava precisando de grana, aquela coisa, né? Tava precisando dar uma equilibrada. Aceitei a vaga numa empresa de engenharia. Gente do céu, o que era a vida daquele povo? Eu trabalhava num escritório com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 8 engenheiros, mais o pessoal do RH ali. Loucura, 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 loucura. Aquelas pessoas não tinham vida, o telefone tocando toda hora, e estresse e tal. Eu comi, acho que foi em questão de 2 meses eu engordei tipo uns 8 quilos. Porque era tanto. Aquela energia circulando, aquela egrégora ali naquela sala, era tanto consumo energético, e eu empata captando tudo de todo mundo, que eu comia compulsivamente. Sem brincadeira, eu fazia tipo umas 10 refeições por dia. A gente chegava lá, a gente tinha café, a gente normalmente tomava café no escritório com as meninas ali do RH e os engenheiros. E então a gente tomava muito café, a gente comia muito carboidrato. Dava 10 horas, a gente já tava com fome de novo, já tava beliscando de novo. Às vezes era 11h30, a gente já tava saindo pra ir pro restaurante almoçar. E aí voltava, era 2 horas da tarde, já tava comendo um docinho de novo. E muito consumo de açúcar e muito consumo de carboidrato. E os meus guias me atormentando as ideias, dizendo: aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. E eu, gente do céu, vou enlouquecer. Pedi a conta. Não venci nem aguentar os dias que precisava. Perdi tudo, saí com uma mão na frente e outra atrás. Ganhei R$0. Trabalhei de graça ainda pra empresa, porque tinha que esperar uns dias lá pra vencer o contrato, né, pra poder receber certinho. Eu falei, não, eu não aguento mais um dia. Não aguento mais pisar lá um dia. E aí eu vi a situação de estresse todo desse namorado e a situação de estresse toda dessa minha prima, e eu pensava assim, cara, será que é tanto assim? Era 10 mil vezes pior. 10 mil vezes pior do que eu imaginava que era. Mas por que a vida me colocou naquela situação? Porque eu tinha julgamento sobre essa profissão. Eu tinha julgamento sobre essa profissão. Então a vida disse, ok, então a gente vai te botar lá no lugar deles, e no lugar deles vamos ver se você faz diferente. A pessoa que você é, o conhecimento que você tem, as crenças que você tem, vamos ver se na situação deles você faz diferente. E fazia muito tempo que eu não falava com esse meu ex. E aí, quando eu saí de lá, eu fui obrigada a mandar mensagem pra ele. Eu falei, nossa, Matheus, hoje eu entendo o que tu passava. Hoje eu entendo o que tu passava. E aí, o mais engraçado é que eu e ele, a gente é sagitariano, a gente faz aniversário no mesmo dia, a gente nasceu no mesmo ano, faz aniversário no mesmo dia, e ele, a família dele tinha a mesma pressão sobre fazer concurso público, e ele foi, prestou concurso, foi lá pro Chuí, abandonou o apartamento dele aqui, abandonou a empresa dele aqui, a vida que ele tinha aqui já estabelecida, foi quase lá pro Uruguai, pro Chuí, fazer o tal do concurso, morar com outras pessoas. E aí, o dia que eu falei com ele, ele falou, meu Deus, eu cometi o maior erro da minha vida. Ainda bem que você nunca fez concurso. Aí eu falei, eu sabia, dentro do meu coração eu sentia, porque a gente sabe qual é o nosso caminho. E não é de hoje, não é de agora. Eu venho há anos desenvolvendo a minha espiritualidade, fazendo um mapa astral, fazendo um mapa numerológico, a espiritualidade me testando, a espiritualidade me colocando em situações. Uma vez eu fui fazer um trabalho no shopping, numa loja, na Imaginário. A loja é da mãe de um amigo meu, e eles estavam precisando de um funcionário extra ali para a correria do Dia das Mães. E eu fui para Imaginário trabalhar, acho que foi uma semana, fazer um extra. E na loja vendia um baralho de uma coleção assim era tipo umas onça pintada, um negócio tipo da floresta amazônica. E aí, enquanto não entrava cliente na loja, o que a Patrícia ficava fazendo? Pegava o baralho e ficava jogando pras meninas, pras vendedoras. Aí eu ria, né? Porque eu falava assim, não importa onde a espiritualidade me coloque, o assunto que vai fluir, eu vou falar sobre espiritualidade o tempo todo. Não importa se eu estiver trabalhando com restaurante, se eu estiver trabalhando
numa empresa de engenharia ou numa loja como vendedora, onde eu tô, o meu assunto com todo mundo é sobre espiritualidade. Minha filha, sossega, minha filha. Tá nervosinha, minha filha? Sossega. Então não adianta. Às vezes as pessoas elas querem definir o teu caminho. Às vezes as pessoas elas acham que na percepção delas, ou do medo delas, ou das crenças delas, elas sabem o que é melhor para você. Muitos pais fazem isso. Muitos pais definem o caminho dos filhos, porque na visão deles eles querem garantir estabilidade. Mas e que estabilidade a gente tem nessa vida, gente? Estabilidade é ilusão. Não existe estabilidade, nada é instável. Aqui é a torre, ó. O Rei de Ouros e a torre. O que na vida é instável? Quantas pessoas aí já tiveram vida estável e de repente tudo vai e desmorona? Eu mesma já tive muitas situações na minha vida onde tá tudo bem, de repente vai tudo por água abaixo. E aí, às vezes o que as pessoas não entendem é que você tem um mapa. Lá no meu mapa, por exemplo, do meu signo, do dia que eu nasci, da hora que eu nasci, tá Júpiter em Escorpião. O que Júpiter em Escorpião significa? Que a pessoa que tem Júpiter em Escorpião, ela só se transforma iniciando e finalizando o ciclo. Então, essa minha prima, por exemplo, que é formada em engenharia, ela mora há 20... A gente tá em 2023? Há 23 anos no mesmo lugar, no mesmo bairro. Ela tem os mesmos amigos da escola, os mesmos amigos da faculdade. Por quê? Porque o Júpiter dela é em Touro. O Júpiter dela exige estabilidade. O meu Júpiter é em Escorpião. O meu Júpiter exige transformação constante, mudança de ciclo, mudança de cidade, mudança de grupo de amigo, mudança de escola. Se vocês pegarem o meu boletim, o meu currículo escolar, só no ensino fundamental eu passei por umas 12 escolas diferentes. Fora as escolas que eu passei pelo ensino médio, que foi uma, duas... Em 3 anos de ensino médio eu fiz em 3 escolas diferentes. Em 3 cidades diferentes. E só o meu currículo do ensino fundamental foi umas 12 escolas diferentes. Por quê? A minha vida, a minha espiritualidade, a vida que eu defini, a minha alma definiu uma vida para mim, que eu precisava me transformar, que eu precisava evoluir através de ciclos que iniciam e terminam, relacionamentos que iniciam e terminam. Eu tive muito namorado na vida, muito namorado, relacionamentos curtos, porque eu precisava desses relacionamentos para ser quem eu sou hoje. Não era para durar para sempre, né? Então, às vezes a gente olha para nossa jornada, a gente olha para o nosso caminho e a gente pensa assim, nossa, e a gente vai e aponta o dedo, a gente vai e julga, né? Tem gente que... Eu conheço uma pessoa, a mãe de um amigo, que ela é do Mato Grosso, que ela casou com o primeiro amor dela. O pai do meu amigo é o primeiro namorado dela, ela não conheceu outra pessoa, ela nunca dormiu com outra pessoa, ela nunca beijou outra pessoa, e eles são extremamente apaixonados. E ela é sagitariana também. E aí eu fico pensando, nossa, eu sou sagitariana, tive 1 milhão de experiências na minha vida, e eu sou muito grata, porque eu sou cada uma dessas experiências. Só que nem todo sagitariano é como eu. Nem todo sagitariano teve milhões de relacionamentos, ou conheceu muita gente, ou nem todo sagitariano gosta de viajar. Eu amo viajar, eu amo conhecer novas culturas, novas pessoas, e se eu não posso ir até um lugar, eu vou até lugares onde eu conheça a cultura através das pessoas. Tipo, eu tenho um amigo árabe, por exemplo, eu tenho um amigo da Palestina, que eu consigo conhecer a cultura deles estando na mesma cidade que eu nasci, mas eles trazem aquela cultura até mim, as comidas típicas, os hábitos deles, você vai aprendendo na convivência muita coisa sobre a pessoa, sobre a religião da pessoa e tudo mais, na convivência. Então, assim, existe N formas da gente evoluir, existe N formas da gente se desenvolver, só que o que importa é, você precisa entender qual é a forma que funciona pra você, qual é o caminho que funciona pra você, né? Morar com um monte de gente. Já morei com amigo, já morei com namorado, já morei em república, já dividi casa da época do LX, grupo de Facebook, casa de estudante. Já morei em hostel, já fiquei viajando, sendo worldpackers, fazendo permuta, trocando trabalho por moradia. Enfim, já tentei todo tipo de relacionamento, morar com namorado, namorar, cada um morando na sua casa. Eu funciono morando sozinha.
Eu funciono, tipo, sou aquela pessoa que come de madrugada. Eu sou aquela pessoa que às vezes é 4, 5 horas da manhã eu tô trabalhando. E tem dia que eu acordo super cedo e eu saio e eu vou fazer alguma coisa. E tem dia que eu acordo super tarde. E tem dia que eu durmo o dia inteiro e trabalho a madrugada inteira. E tem dia que é tipo 3 horas da manhã eu tô fazendo almoço. Eu sou essa pessoa. Eu não funciono com rotina. E aí eu queria lembrar vocês sobre arquétipos. Quais são os arquétipos que você tem influência na vida? Eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês, ó. Eu tenho 7 luas tatuadas. E a lua, ela representa o quê? Ciclo, fase. Eu sigo a doutrina do xamanismo. O xamanismo fala do quê? Ciclo, fase, as 13 luas, né? A cocriação, o que você estava cocriando há 6 meses atrás, você está vivendo agora. O que você estava cocriando há 1 ano atrás, você está vivendo agora. Eu sigo a mecânica quântica. Eu sigo a linha do aqui e do agora. Tanto faz se é dia, se é noite, se o dia tem 24 horas. Eu sigo a lei do tempo. A lei do sincronário da paz. Eu não sigo o calendário gregoriano que tá todo mundo correndo contra o relógio, que é um calendário que foi criado lá no período feudal para cobrança de dívida. Então você vive correndo contra o tempo, correndo para pagar conta, você vive num calendário estabelecido lá fora. E o teu tempo, né? O meu tempo o meu corpo, ele diz quantas horas eu preciso dormir naquele dia. Às vezes eu durmo 12, às vezes eu durmo 4. Tem noite que eu deito pra dormir, dali 4 horas eu tô acordada assim, ó. Tipo, agora que a gente tá na lua crescente, né? Eu tenho dormido muito pouco. Essa madrugada eu fui dormir, era 5 horas da manhã. Deu 7 horas, eu já tava acordada. Eu falei, meu Deus, mas você passou 2 horas. Tá serena, eu não fiz nada. Ontem foi um dia que eu passei descansando muito, fazendo muitos processos em meditação, internos. Então, consumiu muita energia mental que eu comi e repôs, né? Consumiu muito ali da minha energia, mas o suficiente para repor com a comida. E foi um dia que eu não fiz grandes esforços. Eu fiquei tranquila. 2 horinhas de sono foi suficiente. Tô plena. Mas tem dias que eu vou precisar de 12. Porque às vezes eu tô trabalhando no astral, às vezes eu atendi um cliente, por exemplo, e aquele cliente ele demandou muito da minha energia, eu fui ali, mexi em questões muito, né, que exigiam um trabalho mais forte da espiritualidade, eu vou dormir sem ligar despertador. O meu despertador normalmente é a minha gata pedindo comida. E às vezes quando eu tô muito cansada, ela vem e me cutuca e me mexe e tal, e ela vê que eu dá umas 2, 3 mexidas em mim e eu não me mexo, ela se aquieta. E ela fica esperando até a hora de eu acordar e dar comida pra ela. Porque ela também tá habituada com a minha rotina, né? A gente tá junto há 6 anos. Meu relacionamento mais longo é com a minha gata. 6 anos juntinhas. Então, assim, muito da personalidade dela também é a minha personalidade. Ela é um reflexo de mim, né? Então a gente se entende. E aí você vai se conhecendo. Você vai entendendo que nem sempre aquilo que está sendo imposto nos livros, que está sendo imposto por alguém que conseguiu o sucesso. Ah, a pessoa ficou milionária em 6 meses, a pessoa mudou de vida em 1 ano. Tudo bem, é o caminho dele, é os processos dele. Mas a gente tem um histórico de alma, né? Às vezes você trabalha aqui nessa vida e você não consegue prosperar. Só que se você olhar nos registros acásticos na tua linha de tempo, você está devendo. Às vezes você veio nessa vida para se desenvolver através da miséria. Às vezes você nasceu numa família, que é o meu caso, nasci numa família muito pobre, né? E eu vim desenvolver meus valores dentro daquela realidade, dentro daqueles princípios, né? Então, o que você acordou no seu mapa? O que tá lá no seu mapa astral? O que tá lá no teu mapa numerológico? O que você acordou com os seus mentores, com os seus guias? Porque ontem se manifestou um novo guia para mim, eu tava vendo alguns tarôs aí de outras tarólogas e tinha aparecido isso, né, que um ancestral ele ia se apresentar nesse momento da jornada como um guardião para me direcionar. Isso aconteceu ontem. Lembra que eu falei para vocês que eu passei a madrugada trabalhando com os caboclos, né? E se apresentou um ancestral meu, um tataravô, sei lá, do lado da família feminina, e ele disse assim: esperei ansiosamente 28 anos por esse dia. E eu falei, ok, eu tenho 28 anos, acabei de encerrar um ciclo gigantesco na minha vida e já estava avisada que você ia chegar. Ele falou, prazer, eu sou fulano, sou seu ancestral, a partir de agora eu vou te dar os direcionamentos, eu vou estar mais próximo de você porque a gente tem um contrato junto. Foi, demorou, é sobre isso. Quando você tem abertura com a espiritualidade, você é avisado sobre o que está acontecendo. Até quando você faz uma semeadura ruim, você está passando por uma colheita difícil, né? Você está passando por um momento desafiador, a espiritualidade vem e diz, olha,
Você tá passando por isso porque lá atrás você agiu dessa forma. Lá atrás, você teve a oportunidade de fazer diferente e você cometeu um erro. Lá atrás, você fez isso, isso, isso. Então, agora, esses desafios que você tá passando é sobre isso, isso e isso. Isso é trabalhar com espiritualidade. Isso é ter abertura. É consciência. Eu tenho consciência de que eu sou um ser humano falho, de que eu cometo erros, que eu tô aqui e tem erro que eu vou cair, vou levantar e vou tentar e vou cair de novo, vou levantar e vou tentar e vou cair de novo. E vou continuar tentando. Por quê? Porque todos nós estamos aqui para aprender de alguma forma. E a gente é muito testado nisso. A gente é muito testado sobre a nossa resiliência. Às vezes a gente é testado sobre a nossa disciplina também. Mas aí você tem que usar do quê? A intuição da sacerdotisa. Porque o corpo, a máquina mais perfeita que existe é o corpo humano. É o teu saber natural. Tem gente que nunca foi na escola na vida e é a pessoa mais sábia do mundo. Por quê? A sabedoria natural da natureza, do corpo. Nosso corpo é natureza. Ele é ele vai ligar um alerta se tiver alguma coisa errada. Ele sempre vai estar te sinalizando quando não estiver em equilíbrio. Por quê? O universo, ele busca constantemente o equilíbrio. E o corpo, ele está sincronizado com a natureza. Então, com a tua natureza. Com a sua natureza. Então, constantemente, ele vai buscar o teu equilíbrio. Sempre que você estiver fora do teu equilíbrio, por exemplo, eu fui nessa situação, nessa profissão, eu fui me colocar num meio onde as pessoas, elas não entendiam nada do meu mundo, nada do meu universo. Eu era um peixe fora d'água numa profissão que eu nunca, no meio de um monte de pessoas, de uma profissão que eu nunca estudei, que não tinha nada a ver comigo. Até eu entrar lá, eu não sabia nem o que o engenheiro fazia, qual era o trabalho de um engenheiro, porque na minha cabeça o engenheiro ficava construindo ponte, construindo prédio, sei lá. Não tinha nada a ver. O trabalho dele não tinha nada a ver com isso. Mas enfim, não era o meu habitat, não era o meu lugar. Então o meu corpo, ele sinalizava o tempo todo, olha, você tá gastando muita energia aqui, todo dia você chega em casa exausto, os seus níveis de energia estão se dispersando muito. A espiritualidade ficava o tempo todo me cutucando ali, fazendo eu me sentir um peixe fora d'água, fazendo eu me sentir deslocada, fazendo eu me sentir desconfortável. Por quê? Porque naquele momento da jornada, eu não era uma pessoa procurando um trabalho, porque tipo, não sei o que eu nasci para fazer. Pelo contrário, toda a minha espiritualidade já tinha se apresentado, minha profissão já tinha se apresentado, o meu dharma, o meu dharma já tinha se apresentado, então eu era uma pessoa com muita consciência numa situação que eu sabia que não era pra mim. Então a tua consciência, ela vai começar a ir contra você, a tua consciência, ela vai começar a fazer você se sentir culpado, a sua consciência, ela vai começar a fazer você se sentir perdido, deslocado, porque ela tá te mostrando que ali não é o caminho, que ali não é o seu lugar. Aqui é a minha casa, você tá na minha casa, você está no meu templo. O tarô, a espiritualidade, isso aqui é o meu trabalho. E não importa os desafios que eu tenha que passar para continuar fazendo esse trabalho. Já teve situação da minha internet cair, sei lá, caiu poste na rua, tá chovendo, tá um vendaval, eu tenho que gravar um vídeo e a internet não voltar, eu saí caçando um posto. Saí caçando um posto de gasolina. Fiquei horas lá, aquelas internet de posto lenta pra caramba, a rede aberta na rua. Fiquei horas lá até o meu vídeo subir. Porque eu tinha que postar o vídeo naquele dia. Então, às vezes, isso é um teste. O quanto você está comprometido? Você acha que o caminho vai ser fácil? Você acha que escalar uma montanha vai ser fácil? Não! Nada na vida vai chegar e vai dizer assim, a espiritualidade jamais vai chegar e vai dizer, esse é o teu caminho, agora senta aí e curta o bônus, curta o ônus. Não, você tem que plantar, você tem que semear. Ninguém nasce bom em nada do dia pra noite. Quando eu fiz o meu primeiro curso, na segunda aula eu já tava jogando. Mas eu me senti insegura, porque eu não tinha nem feito a gente tava estudando o mago. Foi a primeira aula, foi o louco, a segunda aula era o mago, eu já tava jogando tarô, não tinha nem chegado no terceiro arcano ainda, e eu já tava lendo. Por quê? Porque eu também sou formada em barras de Axis, o Axis Constitutiones. O que é o conceito do Axis? Você relembra que você já sabe, você não aprende nada. Quanto mais consciência você ganha, você vai relembrando o que você já sabe. E eu relembrei. Na segunda aula de tarô eu já tava jogando com meus colegas. Só que eu continuei, claro, né, fazendo as aulas, assisti tudo bonitinho e continuo estudando até hoje. Aqui, ó. Tá aqui meu caderno, ó.
a papisa e todas as palavras-chave, e eu tenho esse. Ontem à noite eu tava jogando baralho cigano pra minha amiga e tava estudando, tava ali abrindo o Google, vendo essa carta combina com essa e fala o que é mesmo. A vida é isso. A sacerdotisa, ela fala disso. Ah, mas você já não fez curso de baralho cigano? Ah, você já não fez curso de tarô? Sim, e continuo estudando todo dia. Porque todo dia a gente aprende uma coisa nova. A Patrícia, que fez o curso lá atrás, ela já não existe mais. A cada 3 meses as nossas células se renovam. A gente é uma nova pessoa, cientificamente, a cada 3 meses, porque todas as células do seu corpo se renovam em 3 meses. Então, aquela Patrícia que fez aqueles cursos já não existe mais. Eu já sou uma nova versão de mim, atualizada, 3.0 Power, 10.0 Power. Então eu continuo estudando e essa sacerdotisa ela vai falar disso. Ela vai falar de aprofundamento, ela vai falar de intenção, ela vai falar de profundidade, de mundo das ideias, de mundo dos sonhos. É aquela pessoa que tem que muita coisa é revelada por sonho, né? Você tem sonhos premonitórios? Quem aí de vocês tem sonhos premonitórios? Contem pra mim nos comentários. Muita coisa já me foi revelada por sonho. E aí, às vezes, você fica tipo, porque a sacerdotisa vai fazer o quê? Eu vou só observar. Eu vou calar e observar. Não vou falar, ó, zíper na boca. Não vou falar nada. Deixa que a situação se manifeste. E a situação vai se manifesta e você fica tipo, sabia? Mas é aquele sabia, tipo assim, eu não preciso contar pra todo mundo, eu não preciso gritar pra todo mundo.